Hoje, 9 de outubro de 2021, o Sobrenojó Selemérico recebe a visita do historiador, advogado Reginaldo Miranda. Estamos exatamente na sala dos presidentes da província. E ele, que já discorreu sobre todos esses mandatários, vai fazer aqui um registro ligeiro sobre essas personalidades. Certo. A iniciar pelo... Estar aqui, voltando novamente a este museu e vendo aqui nessa sala, por exemplo, aqui Manuel Souza Martins, Visconde da Parnaíba, que foi aquele que governou o Piauí por mais tempo na província e que foi quem sustentou, por exemplo, enquanto ele teve domínio, Oeiras foi capital, né? Quando vai mudar, já exatamente quando ele está perdendo o domínio. Eu escrevi recentemente a biografia dele, localizei documentos em que os últimos anos de vida dele, que relata problemas enfrentados com a família, na divisão já dos bens, né, de testamento, inventário, essas coisas. Mas foi uma grande figura, um homem que marcou a história do Piauí. E aqui os governantes que se sucedem, José Ildefonso de Souza Ramos, Barão de Três Barras, que também governou o Piauí, Tomás Joaquim, Barão do Rio Pardo, Tomás Joaquim Pereira Valente, foram governantes do Piauí exatamente entre o Visconde e o Zagarino de Góes, que foi um governante que marcou o Piauí, né, porque foi quem fundou o Liceu Piauiense, foi quem edificou esse prédio aqui, né, para a sede do governo do Piauí, que foi sede durante algum tempo, enquanto nos últimos anos de Oeiras capital. Anselmo Francisco Peretti, que era pernambucano, filho de um médico italiano, estudou na Europa, né, um homem de cultura refinada e que também foi governante do Piauí. Inácio Francisco Silveira da Mota, barão de Vila Franca, que era bacharel como os outros também, né? Era bacharel em Direito, faleceu em Vassouras, no Rio de Janeiro, foi governante do Piauí, fez um bom governo, depois foi governante da província do Ceará, né? Saiu do Piauí. E o Saraiva, né? Que Saraiva é outro que marcou a história do Piauí, exatamente pela Fundação Teresina, né? Enquanto ele desempenhou esse papel importante no Piauí, mas para Oeiras ele não se torna essa figura porque foi exatamente quem mudou a capital do Piauí, né? Para Teresina. Então tem essa importância de Estado, mas para Oeiras, quer dizer, eu penso assim, eu até falei hoje na entrevista, né? Que a geopolítica da época, quando fundaram Oeiras, foi do padre Miguel de Carvalho, com aqueles primeiros colonizadores, era colocar a capital no centro, né, que distante de todos os pontos aqui, mais distante da capitania. E na época do Saraiva já era por conta da navegação do Rio Parnaíba, já mudando a estratégia, mas que como consequência disso, eu vejo sempre o seguinte, esse distanciamento que tem o extremo sul corrente, mais ligada a Salvador, mais ligada a Bahia, Salvador, mais ligada a Brasília, e esse próprio movimento que teve de criação do Estado da Urgueia, eu vejo isso como uma consequência dessa mudança da capital de Oeiras para Teresina, diante desse distanciamento, né, e esse abandono que teve essa região do sul do Piauí. Os braços do poder, se Oeiras fosse sede da capital, chegava com muito mais de forma equânime, né? Sim, aquela época justificou-se a navegação do Rio Parnaíba, que era para ser o corredor comercial, que de fato a navegação foi importante, transporte de pessoas, mas nunca teve essa importância tamanha que se diz em comércio, né? Embora na província tenha funcionado um pouco, mas isso hoje não se justificaria mais. Se a capital hoje estivesse aqui, estaria muito mais bem localizada, porque estaria no centro do estado do Piauí, hoje com estradas para todos os lados, né? Então é isso, né? E é um prazer estar aqui hoje, visitando, né? E aqui também, está Dom Pedro I, o Marquês de Pombal, Dom Pedro, que foi figura importante, que foi da independência do Brasil, e que Oeiras foi, assim, o Dom Pedro para proclamar a independência. Mas o movimento nosso do Piauí, que, sobretudo aqui, que teve em Parnaíba, e tudo, mas foi a consolidação aqui do movimento nosso Oeiras, que assegurou a unidade territorial nacional. Porque se não fosse o movimento desses patriotas do Piauí, a independência do Piauí do Brasil, na época da colônia portuguesa, podia ter ficado só no sul e aqui ter permanecido colônia por algum tempo, ter desintegrado a colônia portuguesa, como aconteceu com a colônia espanhola, né? Que se dividiu em vários países hoje.
Então, esse movimento do Piauí foi importante, acompanhando o Rio do Ipiranga, né, o movimento do sul do país, para consolidar a integridade do território brasileiro. E o Marquês de Pombal, que foi um grande estadista português, importante aqui, quer dizer, no tempo da colonização também, pelo diretor indígena, né, que proporcionou a criação de alguns aldeamentos, como o São Gonçalo de Oeiras de Regeneração, que era município de Oeiras na época. E ele, que era conde de Oeiras, depois Marquês de Pombal, tem essa importância também no próprio nome da localidade, Oeiras, que é uma homenagem a ele, que era o conde de Oeiras na época, depois Marquês de Pombal. De forma que são figuras importantes que estão sendo homenageadas aqui nesse salão. Eu vejo isso com bons olhos, né? Porque dá uma importância esse resgate, essa preservação da memória do nosso estado, de Oeiras e do Piauí como um todo. Ô Reginaldo, você que escreveu recentemente um livro intitulado Piauenses Notáveis, e tem muito mais outros personalidades para focar no próximo livro. Como é que foi essa maneira, o sentimento seu de coletar esses dados e publicar? Olha, eu sempre tive essa preocupação em preservar a memória do nosso povo, do nosso estado, da nossa terra, no Piauí como um todo. E aquele primeiro volume, são 80 vultos, e abrangendo mais o período colonial, né? Que foi o fundador das primeiras vilas, cidades, fazendas, né, do Piauí. O segundo volume já está pronto também, pegando o período colonial e uma parte do período provincial, que essas figuras que destacaram na independência, na independência, na baleada, né? E depois outros volumes que exatamente conhecem os governantes da província do Piauí. Quando eu terminar isso aí, eu acredito que esteja em 4 ou 5 volumes. Isso vai demorar um pouco, né? Mas eu já biografei todos esses governantes aqui para integrar essa coleção Piauienses Notáveis. Essas pesquisas suas se dão como, onde e o que o motivou? Essas pesquisas são em fonte primária. Porque nós temos no Piauí algumas pesquisas mais superficiais, outras que precisam ser aprofundadas. Então eu comecei pesquisando o período colonial no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. Tudo documentação primária, né? E agora, na fase da província, ainda tem muita coisa, que a maior parte desses bacharéis eram formados em Coimbra. Então essa documentação está digitalizada hoje. E eu tenho procurado em fonte primária para, vamos dizer o seguinte, fazer biografias novas de pessoas que ainda não foram biografadas, mas até nas biografias existentes, exatamente confrontando com essa documentação para corrigir algum equívoco, de forma que essa biografia vem sempre com novidade e com a segurança de serem trabalhadas com documentação primária. Então, no Arquivo Público do Piauí, no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, na Universidade de Coimbra e nos jornais da época também, que a maior parte dos jornais hoje estão digitalizados no site da Biblioteca Nacional. De forma que analisando essa fonte primária e motivado por essa vontade, esse anseio que eu sempre tive, de resgatar e revelar as origens do nosso estado, da nossa gente. Dentre esses biografados, estudados, evidentemente que aparecem muitos oeirenses. Muitos oeirenses. Oeiras foi capital do Piauí desde o início do estado, né? Porque antes de Oeiras ser capital, era a única cidade do Piauí, né? Era a única, vamos dizer assim, a única freguesia. A freguesia do Céu da Vitória abrangia todo o Piauí da época, né? Depois, quando foi criada a vila, em 1712, mas por conta, inclusive, daquele levante de Manduladino, de outras situações políticas, só foi instalada em 1717, era a única vila do Piauí. Todas as outras vilas depois, aquelas 6 vilas fundadas depois, foram desmembradas de Oeiras, né? Parnaguá foi desmembrada de Oeiras, Jerumenha, Campo Maior, Valença, Marvão, Parnaíba, né? De forma que Oeiras era o centro, né? Quer dizer, era a primeira vila, depois foi capital, quer dizer, então é bom enfatizar isso, que antes de ser capital, ela era única, né? Então ela foi sempre o centro político e econômico do estado do Piauí, né? Então isso tem que ser enfatizado sempre. Então por isso mesmo, que a maior parte desses vultos antigos, do período da colônia, do período da província, são figuras de Oeiras, né? Naturais ou residentes em Oeiras. Dentre os biografados, para não alongar muito a nossa conversa amistosa,
Gostaria que você ressaltasse uma figura que sempre é bom a gente revisitar a sua memória, que foi o Dr. Eugênio. Eugênio Marques Ribeiro, oeirense ilustre. Ele foi pioneiro dos estudos de farmácia no Brasil. Nascido em Oeiras, fixado no Rio de Janeiro, foi o principal fundador da primeira faculdade de farmácia do Brasil, foi professor lá e é uma referência hoje no país inteiro quando se fala estudo de farmácias e tudo, é Eugênio Marques Ribeiro. Inclusive ele tinha farmácia no Rio e tinha filial no Piauí. Por exemplo, aquele Colete Antônio da Fonseca, que era de Jeromém, que foi um dos primeiros farmacêuticos em Teresina, era casado com a sobrinha dele. Uma sobrinha que era filha, se não me falha a memória, de Ilídio Marques Ribeiro, irmão do Dr. Eugênio Marques Ribeiro, né? Então é um dos oeirenses mais ilustres e que ainda precisa ser reconhecido no estado do Piauí. O nome dele anda muito esquecido. Prestou serviço, inclusive, para o imperador. Sim, ele era, até porque ele era a maior referência no final do Império, início da República, né? De forma que são figuras importantes, por exemplo. Além de Eugênio Marques Ribeiro, só lembrando também, o Pedro Francisco da Costa Varenga, natural de Oeiras, saiu daqui vindo para estudar em Portugal. Eu fiz o perfil biográfico dele também. Se formou em Lisboa, na Academia de Ciências de Lisboa, né? Depois foi estudar na Bélgica. E interessante que eu localizei documentos em que ele era sempre o primeiro aluno de todas as turmas que ele estudou. Foi convidado para ficar na Bélgica, mas que voltava a Portugal, para prestar serviço em Portugal. E ele era luso brasileiro, porque ele nasceu aqui, embora morando em Portugal, né? Era piauiense, de Oeiras, amante do Piauí, que deixou até um prêmio, né? Ele foi um cientista fabuloso, né? Um dos grandes nomes da medicina do Brasil e de Portugal, também oeirense, que eu lembro aqui desse instante, e assim são muitos, né? Oeiras é um celeiro de celebridades.